A paz do Senhor Jesus, a visão que Deus me deu foi dia 17, se eu não me engano, de 18 agora, de dezembro de 2021. E na visão que Deus me deu foi a seguinte: eu estava como que fosse numa igreja e nessa igreja tinha um pastor e ele estava orando por mim. E na hora que ele estava orando por mim, Deus tomava ele e ele começava a ser usado, com profecia. E Deus falava na boca dele: eis que hoje eu estou te selando, eis que estou selando algo contigo. E naquele momento eu me senti assim, selada, eu me senti marcada, o meu espírito assim, sabe? Eu me senti como que tivesse sido feito como que fosse um pacto de Deus para com a minha vida, como que eu tivesse sido marcada por algo, mas por Deus. Quando Deus falava que estava selando algo comigo. Aí o pastor falava assim, Deus, usando o pastor, e ele falava assim: e hoje eu vou te mostrar que eu sou contigo, vou te mostrar algo para te provar que eu sou contigo. Aí ele colocava a mão na minha cabeça como que estivesse derramando alguma coisa, me entregando alguma coisa. E na hora que o pastor colocava a mão na minha cabeça, eu caía ao chão. E naquele momento eu tinha um arrebatamento de espírito. E no arrebatamento de espírito eu já estava numa, uma salinha assim. Tava eu e uma criança. E ali foi me dado para mim, para essa criança, era um menininho, aparentemente uns 6 anos mais ou menos, 5 anos, 7 anos, assim, nessa faixa. E foi dado para mim um papel, para mim e para ele, um giz de cera, que era pra gente fazer um desenho de um balão. E a gente fazia esse balão, coloria e desenhava o balão e coloria, com o giz de cera. E automaticamente, quando o balão já estava colorido, aparecia um número. O meu balão aparecia o número 6 no meio do balão. O balão do menino aparecia o número 7. E embaixo da cordinha do balão, no desenho do papel, eu vi a conta 6 mais 7 e igual a 13. Aí eu falava assim, ainda falava por umas 2 vezes assim: gente, mas 6 mais 7 é igual a 13. Mas 6 mais 7 é igual a 13. Ainda falava assim. E do lado, depois que eu fazia essas contas, eu vi o número 666. De repente, quando eu vi o número 666, eu já era levada para uma sala. E nessa sala era uma sala assim grande, espaçosa, e tinha uma pia. E eu ia para essa pia, começava a lavar umas vasilhas, uns copos, um prato. E nesse momento que eu estava lavando as vasilhas, apareceu o anticristo. E ele aparecia assim, poucos metros distante de mim, Ele estava perto, mas não muito perto. Ele não podia tocar em mim nem nada, então ele ficava ali daquele lugar, um pouco distante, me olhando, com os braços cruzados. E eu não vi o rosto dele, eu não conseguia ver o rosto dele, a fisionomia dele. Eu conseguia ver embaçado assim, mas no meu espírito, e quando eu olhava para ele, eu identificava, que ele tinha na faixa de 37, 38, 40 anos. Era nessa mediação de idade que eu conseguia ver. Ele não era nem muito novo, nem muito velho. Era como que fosse uns 37 anos, 38, 40, por aí. E eu começava a lavar as vasilhas, só que naquele momento que eu estava nessa sala,
estufava o meu peito e eu me sentia super confiante porque eu tinha sido selada por Deus, né? E o mal não podia me tocar de nenhuma forma. Então eu sentia aquela segurança em Deus e eu começava a lavar aquelas vasilhas. E ele falava assim... aí eu pegava e falava assim... ainda bem, eu falava bem alto para o anticristo ouvir. Eu falava de propósito para ele ouvir. Ainda bem que eu vou morar com meu Deus. Aí ele zombava de mim, tipo, me afrontava, né? Ele falava assim: você vai ficar, você e seu Deus e Jesus vai ficar. Ele falava com essas palavras: você e seu Deus e Jesus vai ficar. Tipo, afrontando. E eu nem dava confiança para ele, eu tava super confiante com a presença de Deus, né? Super confiante. Aí apareciam umas moças, e essas moças, de repente, elas ficavam conversando entre si, depois chegava perto de mim e falava assim: nossa, eu fico com a dó de você. Nossa, gente, olha pra fulana, eu fico com a dó dela porque esse rapaz tá tipo que esse cara ali, ó, tá de olho nela, perseguindo ela. Só que na visão eu não sentia medo, não sentia nada, e a todo momento ele observava aquilo, né? E eu falava assim com elas: gente, vocês não tem que preocupar comigo, não. Vocês têm que preocupar com vocês. Porque tudo que tá saindo da boca de vocês, ele tá vendo. E ele de repente saía assim, voando assim, praticamente assim, onda flecha assim, voando rapidamente para um outro cômodo, mas os dois olhos dele permaneciam próximo da gente. Eu via os dois olhos dele próximo. E ele estava longe, mas os olhos estavam, né, perto da gente, assim, vendo tudo que saía da nossa boca, tudo que a gente falava, de alguma forma ele via. Então, quando elas abriam a boca e começavam a conversar, ele via tudo que saía da boca delas. E eu falava assim: gente, vocês não têm que preocupar comigo, vocês têm que preocupar com as suas vidas, com vocês. Olha, tomem cuidado com o que vocês estão falando, porque tudo que sai da boca de vocês, ele está vendo, de alguma forma, ele está vendo tudo que vocês falam. Tomem cuidado. E eu falava, e ele, mesmo não sabendo que ele estava vendo, eu continuava falando, eu não tinha medo nenhum, porque eu tinha autoridade para falar e ele não podia fazer nada. E aí de repente eu já saí, né, daquele ambiente e acordei, e essa foi a minha visão. Então eu acho que com toda certeza Deus não me mostrou, né, isso à toa. Principalmente porque Deus mostrou números, né? Eu nunca tive visão com o anticristo, eu nunca tive visão assim, com números, né? E olha para você ver, 6 mais 7 é igual a 13. Se você for abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, fala o quê? Fala sobre a marca da besta. E até então, eu não sabia que no capítulo 13 falava sobre a marca da besta. Eu já li várias vezes, né? Mas eu não tinha na minha mente que era o capítulo 13. Eu nunca memorizei, né? Esse capítulo 13 que falava sobre isso. A gente lê e tal, mas muitas das vezes a gente esquece, né? O capítulo, o versículo. E até então eu não sabia exatamente que no capítulo 13 falava sobre isso. Aí eu acordei, contei para o meu pai, ele falou: Priscila, mas Deus, com certeza isso é uma visão profética, porque a visão que você teve bate, né, confere com Apocalipse capítulo 13. Então assim, Deus está querendo falar, né, alguma coisa. Eu acredito que o arrebatamento, né, com toda certeza está muito perto, está muito próximo.